E a partir de hoje, dia 1º de fevereiro, é lembrado no Brasil a Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Assunto sério que pode acabar com uma fase da infância dessas meninas e começar a vida adulta muito prematuramente, às vezes sem estrutura necessária. Conosco, Eulina Guimarães, ela que é conselheira tutelar aqui do município de Campo Verde, e vai falar um pouquinho sobre o trabalho que está sendo realizado aqui no Conselho Tutelar sobre essa questão de prevenção. Eulina, aqui vocês já fazem um trabalho prévio, né? Quanto a essa questão de prevenção, não somente da gravidez, mas toda essa questão sexual envolvendo adolescentes aqui no município, né? Sim, porque a prevenção, na verdade, ela começa em casa, com a família, né? Principalmente com a mãe, né? Para ela poder ter a liberdade de conversar com a sua filha. Assim que ela percebe já que a transição já da fase da adolescência, conversar. Porque a partir de uma boa conversa, do diálogo, de explicar as consequências de uma gravidez que pode causar... a partir do momento que ela começa a ter a vida sexual ativa, não só a gravidez que pode surgir também, pode trazer doenças, pode trazer complicações dependendo da idade, né? Porque no nosso município tem casos de crianças que engravidou. Então, assim, muito por falta de orientação mesmo em casa. E sempre que o Conselho Tutelar é procurado, às vezes, pelo familiar, nós fazemos trabalho de orientação, de explicar as consequências disso que pode causar, porque assim, geralmente a menina ela está passando pela transformação no corpo, e aí vem uma gravidez, pode até ocasionar uma situação grave, que pode até ter complicação para a própria vida da adolescente, né? Então é muito importante o familiar sempre estar orientando, não ter vergonha de falar do sexo para a sua filha, porque se você não falar, ela vai aprender com as amigas, ela vai aprender de uma forma, às vezes, errônea, né? Como que a questão da prevenção. A mãe, às vezes, por vergonha, por não ter tido essa orientação, às vezes, lá atrás, né? Porque, na verdade, a questão da sexualidade é um tabu. Eu sempre ouvi uma frase que fala assim, quando os filhos vêm perguntar para os pais, os filhos já sabem a resposta. Eles só querem ter certeza que pode confiar em vocês. Então, por isso é importante você sempre estar falando a verdade. Perguntou, fala. Dependendo da idade também, né? Porque vai ter criança de 10, 11 anos, vai fazer uma pergunta, você não pode responder para ela com a mesma resposta de uma criança que tem mais maturidade. Mas sempre tentar explicar da forma que ela entenda. Tem casos aqui que tem crianças de 11 anos que acabou engravidando. Aí vocês imaginam uma criança de 11 anos grávida de outra criança. O risco que essa criança pode ter uma complicação na hora do parto, até a questão do pré-natal, porque ela não tem noção, ela não tem conhecimento do que possa trazer para o bebê. Então, dá trabalho, porque aí é onde entra o Conselho Tutelar, que tem que garantir o direito não só da criança que está grávida, mas também do bebê. Aí tem que garantir o pré-natal. Nós atuamos nessa questão também, né, da gestação, porque não só cuida da criança, mas da gestante durante todo o período gestacional dela, né, para garantir que ela faz o pré-natal, porque o pré-natal é para que tenha um parto, que a criança nasce saudável, que não corre risco. Mas isso é depois que aconteceu, né? Então, assim, tem que prevenir antes que aconteça, né? Relação sexual com meninas menores de 13 anos aí com adultos, isso é crime, né? E vale denúncias também, né? Não só com adultos, tá, Pedro? O crime, a partir dos 12 anos, também o adolescente, o menino, ele pode responder por ato infracional. Se um menino de 16 anos tiver relação sexual com uma menina de 12, é crime igual, só muda o nome, que é um ato infracional, responde também. Então, se alguém sabe que tem um adulto aliciando uma criança menor de 13 anos, denuncie, para que evite, né, uma coisa mais grave, né? Às vezes, nós fazemos esse acompanhamento com essa criança, com um psicólogo, com orientação, para que não venha acontecer de uma gravidez ou coisa pior, né? Pode denunciar. O número do plantão é 24 horas, né? Pode estar ligando, que sempre tem um conselheiro para atender as denúncias. E todas as denúncias, pode ficar tranquilo,
que é anônima, a gente não divulga o nome. A gravidez ela não é errada, porém existe todo um planejamento, principalmente na adolescência, ela deveria estar com outros projetos, fazendo toda uma questão de um sentido de vida, mas quando ocorre, ela precisa ser orientada, precisa ser aconselhada. Então o CRAS ele trabalha tanto nessa questão preventiva, dentro dos nossos grupos com as famílias, com os idosos, né, explicando a questão mesmo do que é uma família, como que é essa parte do planejamento familiar, e se acontecer, a gente trabalhar também com essa, pelo menos suprindo um pouco dessa gestante, às vezes adolescente, na questão do enxoval, na questão, né, dela entender como que é uma criação de um filho, ela ter também essas questões teóricas, dela saber como que vai ser esse cuidado dessa criança e também de fazer todo o enxoval e ter um vínculo com essa criança também, com esse bebê. É importantíssimo nessa questão psicológica, realmente, porque, como você disse, né, não está preparada, né? Uma criança, geralmente, ou está saindo ali da fase da infância e entrando na adolescência e acaba tendo que criar outra criança. É uma fase que se encerra um ciclo, né? Talvez não fique claro muito isso na cabeça deles, né? Isso. Existem várias fases críticas da vida de uma mulher. E, principalmente, quando a gente fala de adolescência, a gente acha duas fases críticas, né? Que é a própria adolescência, que já tem toda uma questão de identidade, e aí junta também com a gestação. Por isso que é importante a gente ter todo esse preparo e ter todo esse ambiente também de trabalho com essa gestante, porque ela está muito mais propensa a desenvolver um estresse, uma depressão, um pico de ansiedade, e muitas vezes, pela idade ainda está uma idade muito tenra, uma idade ainda que ela não tem uma questão de identidade forte, então a gente tem que trabalhar exatamente isso, né? O que é ser adolescente e também o que é ser mãe, né, nessa adolescência. E muitas vezes trabalhar realmente esse vínculo com esse filho que não foi planejado, que apareceu de surpresa nessa vida e que muitas vezes ela não tem toda essa consciência de como que vai ser para frente com essa criação dessa criança. Mas durante todo o período da pandemia o CRAS não parou, fizemos todos os acompanhamentos, orientações, visitas, atendimento remoto de ligação. Então, a gente está fazendo um trabalho preventivo dentro daquilo que a gente consegue fazer no período da pandemia e agora voltando para o grupo também.